Boa noite, Oswaldo. Beleza? Boa noite, Fábio. Tudo bom? Joia. Graças a Boa Deus. noite a todo mundo que está entrando aí para mais uma live. Às 7h30. O pessoal está entrando, já 9 pessoas na sala. Enquanto a gente aguarda, eu vou fazer aqui o Gotas de Paz, beleza? Sim. Vamos lá. Gota de Paz, mensagem 28. Agradecer sempre. Agradecer sempre a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de estar aprendendo a cada dia um pouco mais. Agradecer por todas essas situações de fatos e pessoas que são colocadas em meu caminho, pois é exatamente delas que preciso para crescer. Agradecer pela minha família, que é a base de tudo. Agradecer pelos amigos, que tenho muitas vezes a extensão da minha família. Agradecer pela oportunidade de poder amar a cada dia mais e melhor o meu semelhante, tentando sempre não julgá-lo. Aprender pelo trabalho que me torna mais sensível, diante das dificuldades do próximo. Agradecer pelas dificuldades que me fazem enxergar algo além das aparências, que o orgulho não leva a nada. Agradecer pelo sol, pela chuva, pelo ar, pela natureza e pelos recursos que garantem minha sobrevivência. Agradecer pela visão, audição e todos os sentidos que possuo. Agradecer por reconhecer que tenho limitações, mas tenho vontade de ser melhor a cada dia que passa. E estou trabalhando e me esforçando para isso, com humildade. Diante disto, minha resposta para o que devo fazer hoje é amar sempre, colocar amor em tudo que eu fizer. Então a mensagem é complementação da semana passada, né? A gente agradecer sempre a Deus. Geralmente a gente leva o pensamento a Deus quando a gente está pedindo alguma coisa, né? Dificilmente a gente faz uma oração agradecendo. Então, a parte mais importante, né, a gente agradecer a Deus tudo que a gente tem. Sempre falo, né, a gente tem problemas, que a gente, se a gente olhar os nossos problemas, a gente vai ver que é pequeno perto de muita gente aí, né? Pessoas que não têm um teto para morar, que não têm comida para se alimentar, não sabe se vão jantar esta noite, não sabe se vão comer de jejum, tomar um café da manhã no dia seguinte, né? E a gente tem, graças a Deus, passa por algumas dificuldades, mas tem mesa farta, tem uma casa para morar, né? Tá todo mundo aqui na internet, tem uma internet, um celular, algo para assistir. Então a gente leva uma vida muito confortável, né? Perto de muitos por aí. Então essa é a essência do, do cristianismo, né? Agradecer sempre e sempre com humildade. Até os problemas a gente tem que agradecer. Acho que a gente tem falado isso bastante, né? A gente sempre que tem oportunidade tem falado, eu acho que é um dos, né? Se não for o segredo de viver é agradecer. A gente vai falar alguma coisa hoje próxima disso, não do agradecimento, mas do entendimento. Como ele diz, né? Agradecer sempre pela vida, né? Pelas oportunidades, pelas pessoas que estão na nossa vida, porque a gente só consegue, né, maldizer, acontece alguma coisa, a pessoa não presta, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. A gente está sempre colocando, né, um porém, um porquê na vida, como você disse, acorda, tem lá um café da manhã, qualquer que seja, tem almoço, tem janta, que você falou, tem quantas coisas nós temos, né? Casa para morar, tem gente que não tem. Dizia, nós que estamos nessa live aqui, a gente entende que todos têm isso, né? Mas a gente dificilmente agradece, né? Como se Deus fosse obrigado a nos dar isso, né? E o agradecimento, né? Ele é importante. É a gratidão por tudo, né? Como você disse, pelos problemas. Obrigado a Deus, né? Porque tá lá, né, a gente leu o capítulo 5 e tá lá Jesus dizendo, né? Bem-aventurados os que sofrem. Quer dizer, feliz daquele que tem a oportunidade de vir à vida para ter uma passagem que vai levar a um crescimento, vai levar à evolução. Então, a gente só vai sair dos problemas quando a gente conseguir resolver, conviver bem com aquilo,
entender o porquê que está acontecendo aquilo, né? Então, agradecer a Deus pela oportunidade, por toda a oportunidade de acordar, de ter alimento, de ter sol, de ter chuva, de ter frio, de tudo, né? Tudo que É, na verdade acontece. você que estudou, Segredo da vida. você que estudou um pouquinho de Seixinoe, né? Seixinoe tem essa ideia também de agradecer sempre, né? Agradecer aos problemas, Obrigado. agradecer as desgraças que acontecem na sua vida, sempre agradecer, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eles têm esse, esse foco no agradecimento aí. Então é bem importante isso. E é algo que deve convergir ao cristianismo também, né? Então, em qualquer doutrina filosófica, cristã ou não, converge a isso, né? Você ter o agradecimento e sempre ser humilde de coração. Com certeza. Vamos dar início, Oswaldo? Já está cheia a sala aí. 17, 18. Muito bem. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e os nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Vamos lá então. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Sim. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Passagem que está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Agora a explicação de Allan Kardec sobre a passagem evangélica. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela-os dos céus aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante deles. Ocorre o mesmo diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância, por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechado.
Sua vez virá, mas é preciso primeiro que se sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e no acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira. Tal momento antes de um outro, porque este momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são os agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem, com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença, do quais os incrédulos mais endurecidos deveriam se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria o mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem suas evidências e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. Orgulho é a luz a um cego. É preciso... orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. E como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois seus filhos perdidos sabem que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmo nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Vamos lá. Mais, né, um ensinamento, mais palavras de Jesus que aparentemente não se entenderia, né? A gente lê isso do jeito que está na Bíblia, só lendo esse pedaço, a gente não vai entender o que Jesus quis dizer, né? Então, a gente falou aqui que cada capítulo foi ditado pelos Espíritos, mas foi colocado de uma forma por Allan Kardec, né, pelo seu conhecimento, pela sua pedagogia, pela sua forma de entender. A gente vai perceber que Allan Kardec foi treinado durante várias encarnações para nessa que ele viveu, né, como diz, que trouxe o Espiritismo, ele já veio preparado para isso. Então, a gente falou, o capítulo 7, ele começa nas bem-aventuranças, ele é o que foi dito por Jesus na primeira bem-aventurança, quando Jesus esteve lá no monte, né, fazendo esse sermão, a primeira coisa que ele diz é essa, né, bem-aventurados esses pobres de espírito, os pobres em espírito. Então, a gente vai perceber que Allan Kardec, para explicar o capítulo 7, para explicar a bem-aventurança, ele pega algumas passagens de Jesus que mostram Jesus ensinando, na verdade, a gente a ser, né, a nós sermos pobres em espíritos, utilizarmos isso. Então, essa parte aqui, ele já começa dizendo, né, eu vos rendo glória, né, meu Deus, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado. Ele fala isso, né? Isso está em Mateus, capítulo 11. Mateus foi um dos apóstolos que estiveram diretamente com Jesus, ele e João. Então, ele ouviu Jesus dizendo isso. Jesus disse, né? De Deus haver ocultado essas coisas dos sábios e dos prudentes e haver revelado aos simples e aos pequeninos. Jesus usa simples e pequeninos, ele usa, né, no item anterior o exemplo de uma criança para mostrar simplicidade, humildade, e aqui ele está falando das pessoas orgulhosas e das pessoas
humildes. Allan Kardec pega isso com aquilo que foi ditado, né, pelos espíritos, pelas todas aquelas cartas que Allan Kardec recebeu. A gente fala, né, de mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo, e ele foi catalogando e pegando essas informações, resumindo e encaixando, na verdade, nesses capítulos. E ele começa dizendo, né, até parece estranho, ou pode parecer estranho, que Jesus agradeça a Deus por revelar coisas às pessoas simples, né, aos pequeninos, que ele já explica aqui que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado deles, né, sábios e prudentes. Ele diz assim, para essas pessoas humildes e simples, por não ter conhecimento, né, cultura, intelectualidade aparentemente, para esses sábios, essas pessoas de maior conhecimento, era para ser mais fácil de entender, né? Ele diz assim, ocultá-las aos sábios, aos prudentes, que seriam mais capazes, aparentemente, de compreendê-las. Aí vem a explicação. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus, aquelas pessoas que não acreditam ser superiores a ninguém. Os segundos, né, que Jesus fala, de ter revelado aos pequeninos e ocultados aos sábios. Ele disse, os segundos, orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, né? Aquelas pessoas que aprendem as coisas das ciências e se acham conhecedoras de tudo, que tudo que ela conhece está resumido nesse conhecimento e não precisa mais de nada. Eles assim negam a Deus o conhecimento ou o entendimento de Deus, né? Se tornam ateus, vamos dizer assim, tratando Deus de igual para igual, quando não o rejeita. E aí ele usa aqui, Allan Kardec, um termo que no seu está um pouquinho diferente, né? No meu ele está assim, na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, daquela pessoa que se acha dono da verdade. Então, o prudente não é como prudente hoje, aquela pessoa com prudência, que na direção, por exemplo, dirige o carro com tranquilidade, tentando não fazer coisa errada. E aqui, o prudente, na época, era aquela pessoa que se achava melhor do que o outro. Aí ele diz assim, é por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Esse é o 8. Então ele diz assim, né? A gente, quando trata Deus de igual para igual, não que a gente, na conversa, a gente deveria tratar Deus como um amigo, né? Como um pai mesmo, mas aquele pai que você senta para conversar, aquele pai que você ouve, né? Aquele pai que você aceita os conselhos. Esses sábios e prudentes, a gente sabe que hoje, a maioria de nós, com relação aos ensinamentos espirituais, nós somos assim. A gente fala assim, o Brasil, o mundo, ele está desse jeito, do jeito que está, por causa disso. Porque eu vou na igreja. Como dizem, né, essas pessoas que frequentam, elas falam assim, eu escuto a palavra. Né? Eles dizem, né, quando você vai na igreja católica, alguns chamam de sermão, na igreja evangélica, a palavra, né, que saiu hoje, a palavra que saiu hoje, né, e a gente fala assim, a gente também tem isso no Centro Espírita, né, que são esses trechos, capítulos do Evangelho que a gente lê, e eu falei, né? A gente vai... O que é? Palestra, né? Isso, então, mas assim, no Centro Espírita, no dia a dia, né, principalmente na que a gente frequenta, você tem lá uma meia hora onde você lê um trecho. Mas você vê, né, e a gente tem falado isso. Por que as pessoas não vão às 7 horas para o Centro Espírita? Na hora que começa o Evangelho. Por que elas vão ou antes e vão embora, ou vão depois, um pouco antes de começar o trabalho? Porque elas entendem. E eu falo assim, eu vivi isso e você acredita que viva isso? Às vezes tem lá 30 pessoas no centro. 2 ou 3 estão prestando atenção no que você está falando. O resto já fala assim, isso eu sei de cor. Sou espírita desde criança, né? As pessoas falam, sou espírita desde criança.
eu já li o Evangelho. Lá vem o Fábio falar disso de novo. Lá vem o Oswaldo repetir isso de novo. Quer dizer, eu não aguento mais. Vai falar disso de novo. Isso eu já sei. E a gente vai perceber, não sabe. Porque eu falo assim, o que foi dito por Jesus no Evangelho? Essa passagem aqui, eu falo assim, duvido que alguém entenda. Pega esse trecho aqui, quando Jesus disse, eu vos rendo graça, Senhor, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haverdes revelado aos simples e pequeninos. Ninguém entende nada. É uma palavra de Jesus sem entendimento. Eu não sei o que Jesus está falando. É. Mas quando você pega isso, ele falou simples e pequenino, para entrar no reino dos céus você tem que se tornar como um menino, né? Se fazer como um menino, né? Bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito. O que ele está falando? Ele está falando do nosso comportamento. Ele está falando, né, como diz aqui, que a gente não entende Deus. Que a gente não quer entender Deus. Né? Aí, vamos seguir um pouco e dizer assim, né? Acontece com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Ele coloca agora ó, o que foi dito por Jesus, né, que a gente não entende, e as coisas que nós estamos fazendo aqui, que são o que o Espiritismo está nos trazendo. Né? Então, ele diz assim, muitas pessoas admiram os espíritos, né, que eles façam tão poucos para se convencer. Muitas pessoas, para não acreditar em Deus, ele fala assim, eu só acredito em Deus se ele aparecer agora aqui na minha frente. E ele fala assim, e se aparecer, não vai reconhecer Deus. Falar que é alguma coisa errada, que é coisa do demônio, que é coisa daquilo, vai arrumar uma desculpa e não vai. Então ele fala assim, Deus não vai fazer isso. Deus não precisa, na verdade, fazer isso. Aí ele usa um termo aqui que vai estar numa parte do Evangelho, lá quase no final, né? Que ele fala da candeia e do alqueire, né? Ele diz assim, o poder de Deus manifesta-se na pequena como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, né? É uma passagem que tem que Jesus fala, quando você entra num lugar que está escuro, e ele fala candeia, né? Que é aquela luz, e o alqueire era um caixote que eles faziam medição das coisas, como, né, se vê na feira, lata, né, bacia. Eles tinham lá uma caixa, um caixote que era de medida. E esse caixote, depois que é usado, ele foi usado para sentar. Então ele fala assim, você não pega a luz e coloca sob o alqueire, ou seja, debaixo daquele caixote para a luz não brilhar. A luz você coloca no lugar mais alto para que ela chegue a todos. Ele usa isso como entendimento, como conhecimento. Então Deus nos dá a oportunidade de ter o conhecimento. O conhecimento é dado para todos, mas ele vai perceber que algumas pessoas terão facilidade para entender e outras não. Mas quanto mais humilde a gente for, né, no entendimento de Deus, mais fácil fica de entender. Ele diz aqui, cegos são aqueles que não veem. É uma palavra que Jesus usa bastante no seu evangelho. Aqueles que têm olhos de ver e aqueles que têm ouvido de ouvir. É aquele que tem que estar prestando atenção nas pequenas coisas da vida, como a gente falou aqui no começo da gratidão. Né? Eu não preciso entender se Deus existe ou não existe, querendo que Deus prove. Quando eu abro os olhos de manhã, como se diz, quando eu ouço um canto dos pássaros no iniciar do dia, quando eu olho o sol brilha, ou quando tem uma chuva, aquela pessoa que tem olhos de ver, né, sentidos para sentir, ela reconhece Deus naquilo. Então ele fala assim, Deus está dando oportunidade de aprendizado a todos os momentos, né, a todo instante. E a gente fica esperando que o Espírito venha trazer uma mensagem direta, né, que Deus fale direto no meu ouvido, e ele diz aqui que não, né? Deus não quer abrir os olhos das pessoas à força. Então ele está dizendo aqui, né? Deus não vai forçar o meu aprendizado. Aí vem a evolução, aí vem a reencarnação. Ele diz assim, sua vez chegará. Mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus. E não o acaso na mão que atinge seu orgulho.
Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. O que está querendo dizer só nesse trecho? Então ele fala assim, não adianta, para algumas pessoas esse aprendizado não virá nessa vida. Para esses orgulhosos, a gente fala assim, como é que Deus vai conseguir fazer isso? E aí a gente fala, né? Aí você não sabe porque é que a sua vida está difícil. Você não sabe porque é que você está com aquela pessoa no caminho. Você não sabe por que estão acontecendo algumas coisas na sua vida. É a lei de Deus trabalhando para que o meu orgulho seja quebrado. Qual orgulho? Orgulho de não conseguir reconhecer Deus. O orgulho de achar que Deus está lá, onde quer que ele se encontre, à minha disposição para a hora que eu precisar de alguma coisa, falar, Deus, conserta aqui que está dando errado. Deus, minha vida está desandando, é melhor o senhor pegar aqui e resolver. Deus, eu estou precisando desse milagre hoje, né? Até tem uma música, não sei se é da Aline Barros, da quem que é, que ele fala que Deus, eu preciso de um milagre. A gente só busca Deus para milagre. Dificilmente a gente busca Deus para agradecimento. Nossa, Deus, eu acordei hoje, que maravilha. Nossa, Deus, eu tenho uma saúde perfeita. Nossa, Deus, está passando uma pandemia e graças ao Senhor eu estou aqui, né? Podendo trabalhar, podendo, né, seguir com a minha família. A gente só espera as coisas. Está dando errado, Deus conserta, faz uma oração, vai no centro e entende que tem que ser resolvida em 24 horas ou menos que isso. Quer dizer, a gente não tem Deus como um Deus onde eu tento entender as suas leis. Mas ele fala assim, mas Deus não está com pressa disso. Ele diz aqui, né? Sua vez chegará. É preciso que sintam as angústias. Às vezes as pessoas, a gente tem falado bastante, a gente cita bastante, algumas pessoas têm medo da palavra umbral, né? André Luiz passou pelo umbral e as pessoas falam, eu não gostaria de passar pelo umbral. Umbral, ou essas situações difíceis que acontecem na nossa vida, é Deus, no seu entendimento, tentando me mostrar um caminho. Por isso que a gente fala, pelo amor, Deus espalha, né, o conhecimento está aí, mostra todo o seu poder, né, o seu tamanho, mas eu não consigo enxergar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar um pouquinho a sua pedagogia. O Oswaldo não está entendendo. Vamos mudar umas coisinhas na vida dele? Vamos dar um chacoalhãozinho na vida dele? Vamos colocar uns problemas. Assim, o Oswaldo acha que sabe demais, né? E ele não sabe demais. Ele sabe. O que ele acha que sabe está errado. Vamos mudar a perspectiva de vida dele para ver se ele cai em consciência e realmente aprende o que é o certo, né? Mais ou menos assim. Isso, então ele fala assim, né? Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente conforme os indivíduos. Então a vida minha não vai ser igual à sua. Apesar de a gente ter no planeta Terra hoje as pessoas com as vidas muito parecidas, ou os problemas bastante parecidos, ou a evolução da maioria das pessoas praticamente iguais, porque nós vamos perceber, você acabou de falar aqui, né? A gente tem casa, a gente tem uma cama, a gente tem cobertor para o frio, a gente tem o alimento, a gente tem internet, a gente tem carro, a gente tem um monte de coisa. A nossa vida é maravilhosa. Com certeza. Mas eu sempre tenho um porém com Deus, eu sempre tenho um porquê. Eu falo assim, ao invés de eu pegar todas as coisas boas que eu tenho da minha vida e agradecer, eu fico buscando o que está errado para reclamar. Então a gente percebe que a reclamação é a pior coisa que existe, porque Deus está lá, te dando tudo, e você ainda está bravo com Ele, reclamando, mas as pessoas não têm coragem de dizer que estão bravos. Mas estão questionando Deus, por que a minha vida é assim? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não sei por que está acontecendo. E eu vou no centro para saber se lá alguém vai falar o porquê que minha vida está assim. Não precisa falar.
Ou vou fazer uma Eu preciso só... regressão, né? Vou fazer uma regressão para ver o que Isso. eu fiz em outra vida para merecer tanta desgraça essa, né? O que eu fiz para E a merecer gente, tanto traste, né? Tanto marido ruim, tanto namorado ruim, tanta mulher ruim na minha vida, não é certo, né? Será que não é a pessoa que tá olhando as pessoas erradas, né? Que não são afinadas a ela? perfeito o que você está falando. Eu falo assim, a gente só consegue ver defeito no outro, né? Principalmente É, em parte de família, principalmente em parte de casal, principalmente em parte de trabalho. A gente está sempre vendo o defeito do outro, né? Uma outra coisa que Jesus falou, eu consigo ver um cisco no olho do meu irmão e não consigo ver algo muito grande atrapalhando a minha visão, né? É muito mais fácil achar o defeito. E a gente, ao invés de agradecer que tem, né, uma companhia, que tem uma pessoa com todos os defeitos, a gente conversava hoje, né, eu visitava uma escola hoje, eu e o rapaz que trabalha comigo, e, né, durante o trabalho, conversando com uma pessoa na escola, ela estava falando isso, né? Às vezes dá a impressão que eu sou certo e o restante do mundo é errado. é, E fala, não, eu sou errado, como o outro também é, como o outro também é. Mas já que nós estamos aqui, né, vamos tentar viver da melhor forma juntos, né? Vamos fazer uma equipe, vamos fazer pessoas que se entendam uma com as outras. Vai ter problema? Vai. Tem pessoas que pensam diferente? Tem. Mas eu vou me propor a fazer o meu melhor, independente se as pessoas façam ou não. E a gente, ao invés de fazer as coisas da forma que a gente, né, deveria ser, ou através dos ensinamentos de Jesus, a gente prefere ficar arrumando, né, como diz, buscando pelo em ovo, é, chifre na cabeça de cavalo para atrapalhar a vida, ao invés, como, né, o Luciano está falando aqui, mudar essas atitudes. Isso é perfeito, né? Isso está claro. A gente só não está conseguindo, na verdade, talvez, é fazer. Então, assim, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho tudo. O que está faltando aprender? Ah, minha vida está difícil. Sim, talvez eu esteja na hora de eu mudar alguma coisa, de parar de reclamar, de parar de ver defeito nas pessoas que estão comigo e começar a ver o mundo de forma diferente. Porque se eu não fizer isso, e eu estou numa reencarnação e eu já estou vindo para cá com esses problemas porque eu estou devendo para a lei de Deus, e Deus está me dando a oportunidade de corrigir, ao invés de sair daqui com mais problema e arrumar mais confusão, opa, peraí, Deus está tentando me ensinar alguma coisa, ao invés de reclamar, nossa, isso que está acontecendo na minha vida, peraí, não. Deus está me colocando algo aqui para eu refletir, né? Alguma coisa deve estar errada comigo, né? Eu preciso mudar. Deus, a humildade, Deus, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está tentando me mostrar. Faz com que isso clareie para mim, né? Que eu consiga entender porque eu estou. Lógico, se está acontecendo isso na minha vida, é porque eu devo. Porque eu não sou essa perfeição em pessoa que eu estou achando que sou. Eu não estou conseguindo, Deus, mas abre minha mente, né? Que clareie isso é. para que eu possa modificar. Naquele filme, no filme, acho que um dos últimos filmes do Rock Balboa até virou um meme, o vídeo dele, virou uma mensagem de perseverança, de confiança na vida. Ele fala, né? O mundo é um lugar horrível, as pessoas vão te maltratar, vão te pisotear, vão te amassar, mas não vale. O que vale na vida não é o quanto você consegue retribuir essa maldade que fazem para você, e sim quanto você apanha. Ou seja, o mundo é um lugar de provas e expiações. O mundo é um lugar onde as pessoas vão fazer você sofrer, vão fazer você vão fazer maldades contra você, e você não vai ter nada que você possa fazer contra essas atitudes das outras pessoas. O que você pode fazer é ressignificar o que as pessoas fazem com você. O que você vai fazer com o sentimento seu, que você vai retribuir essas pessoas que fazem a maldade com você. E já está provado por A mais B que maldade se paga com bondade, para eliminar a briga e as desavenças, né? Sempre que uma ofensa é retribuída com outra ofensa, né? A briga fica cada vez maior até as pessoas muitas vezes chegar às vias de fato.
Ou seja, você tem que entender que a vida vai te trazer coisas ruins, mas o que, que eu vou fazer com essas coisas ruins? Não tem como eu deixar de receber essas coisas ruins, então eu vou ressignificar, vou dar um novo significado para essas coisas ruins. Vou me revoltar? Adianta? Sim ou não? Se adiantasse, podia se revoltar. Não adianta. Então, vamos tentar entender e ver que as pessoas que fazem as coisas ruins com a gente, elas não são ruins, elas estão ruins, né? Elas são pessoas em desenvolvimento, assim como nós, e que vão melhorar. E que talvez elas fazendo isso e você não se revoltando com essas pessoas, talvez as pessoas caiam em arrependimento e tenham o seu despertar espiritual, né? Isso serve para a gente, serve para as outras pessoas, porque o mundo é mundo de provas e expiações, é um mundo onde você vai sofrer, vai tomar porrada a vida inteira. Eu coloquei aqui, enquanto você falava, né, uma frase que eu vi, não vou saber de quem é, mas ela é bastante interessante. Ele fala assim: eu vou esperar o melhor, mas vou me preparar para o pior. Isso, perfeito. Eu vou esperar que aconteçam coisas boas, mas se não acontecer, eu estou preparado para o que vier. A gente só está preparado para as coisas boas. O dia que as coisas desandam, não sei mais o que fazer. Ai, meu Deus, começo a maltratar as pessoas, xingar as pessoas, a pressão na cabeça fica grande. Peraí, Deus, o que o senhor está querendo me ensinar com isso? Eu não estou conseguindo perceber, mas eu sei que eu preciso aprender, que eu estou aqui nessa vida é para aprender. Porque, aí falando assim, o Espiritismo ele tem mostrado isso. O mundo que nós vivemos, ele é disso. Né? A gente estudou lá as categorias de mundo e se a gente acredita em evolução, né, que a gente acredita que há evolução, que há melhora, que há mudança, o mundo que nós estamos vivendo não é o melhor. Porque ele tem doenças, ele tem as pessoas ainda errando, né? Fazendo o mal ainda, mesmo não tendo sido criadas de forma má. O mundo melhor não está aqui. Jesus está oferecendo para nós um mundo melhor quando a gente aprender a viver nesse. Como é que a gente vai aprender a perdoar se ninguém fizer maldade pra gente? Como é que a gente vai aprender a ter paciência se a gente não for colocado em situações que tiram a nossa paciência? Como é que a gente vai aprender a humildade se Deus não tirar quase tudo da gente para você se humilhar perante a Ele ou perante alguém? Então, o que a gente veio aprender nessa vida, se Deus não der uma cutucada, né? Não der uma ajudada, colocar você na prova de batalha, você não vai... É como um guerreiro que vai para a guerra, como que ele vai saber ser um bom guerreiro? Quando vem vários soldados contra ele para ele ver se ele consegue desafiar os soldados. A mesma coisa a gente. Para a gente se colocar no campo de batalha, a gente precisa tomar tiro, a gente precisa sofrer para ter paciência, sofrer para ser humilde, a gente precisa tomar porrada para aprender a perdoar, né? Então, se a gente não tivesse as adversidades, a gente não vai conseguir praticar essas coisas que se tornaram virtudes com o tempo. Aqui, né, numa outra parte, a gente está falando, eu falo sempre assim, eu acredito que tudo isso a gente vê em todas as religiões, mas eu posso falar da religião que eu convivo há muito mais tempo, que é o Espiritismo. Você vê as pessoas indo, e assim a gente às vezes faz na oração, né? A gente faz a oração do Pai Nosso e lá a gente diz, né, que seja feita a vossa vontade. Né? A gente diz lá no final da oração que a gente entende que Deus sabe o que está fazendo, mas, né, vou entender que é assim, que seja feita a sua vontade. Mas quando a gente faz oração, a gente quer que Deus resolva do jeito que eu quero, não do jeito dele. E aí a gente vê que as pessoas vão à casa espírita, né? E eu vou falar casa espírita, mas acredito que as religiões são assim. Você não vai lá para dizer, Deus, entendo o que o Senhor quer, Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo, que seja feito melhor. A gente sempre tem a solução. Olha, Deus, eu quero que seja feito dessa forma, eu quero que as notas venham de 50 e de 20, não mande de 200, que é mais difícil de trocar, né? Mande o carro dessa cor, manda um emprego no lugar melhor, mais próximo da minha casa. Quer dizer, eu faço todos os pedidos facilitando a minha vida, mas eu não espero o que Deus vai me dar.
E se vier o que Deus me deu, eu falo assim, Deus não está ouvindo as minhas preces. É. Né? E a gente vai, por exemplo, eu vou falar a casa espírita, porque às vezes a gente estava lá fazendo o evangelho e você via as pessoas torcendo o nariz, balançando a cabeça, não concordando, né? Tipo assim, eu não concordo com isso que você está falando. Eu já ouvi, né, de pessoas falar, eu não concordo com isso que você está falando. Não é o que eu acredito. Eu vim aqui para Deus resolver minha vida. E se É. você fala assim, não, não é dessa forma que vai acontecer, Deus, né, tem o jeito dele, as pessoas não querem mais, elas vão procurar outra religião. Na verdade, as religiões a gente procura de acordo com o que a gente pensa. Se a gente está percebendo que a religião minha é muito complicada, é mais difícil, eu quero a outra religião, porque aquela lá parece ser mais fácil, né? Aquela outra religião, ela oferece dinheiro, aquela religião lá fala que eu tenho que ser um empresário, né? Mesmo que você não tenha condição de ser um empresário, você acredita que é isso, né? Eu falo que a gente tem que ter a fé e o entendimento de conseguir sempre as coisas melhores, mas estar preparado quando não acontecer aquilo que eu quero, né? Então eu falo assim, então o que Deus tem para mim? Não, nós fazemos diferente. Deus, eu quero desse jeito, tá na hora do Senhor mudar. Não quero dessa cor, não quero disso. A minha casa não tá legal, quero trocar de casa, me arruma uma casa melhor. Quer dizer, a gente está sempre impondo condições a Deus e não aceitando as condições que Deus está nos dando. É mais ou menos isso que tem esse entendimento, né? Quando eu falo, Deus, por que o Senhor vai me dar uma vida difícil? Eu sou a pessoa melhor que existe no mundo. Acho que o senhor está errando aí a cruz que o senhor está me dando, né? A gente fica questionando a todo momento Deus, não querendo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Aí, ele, né, aqui nessa parte, no final do 9, ele diz assim, Deus impõe suas condições e não se sujeita às das pessoas, né? As deles, que são esses orgulhosos, esses sábios e prudentes. Ele diz assim, ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não aqueles que acreditam ser maiores do que ele. Então, assim, quantas vezes a gente está querendo ser maior que Deus, né? Ó Deus, como é que o Senhor está dando isso para mim? O que eu fiz para merecer isso? Questionando, achando que Deus errou, né? Que apesar de ser Deus, ele falha a todo momento. Ele endereça as coisas erradas, né? Os pedidos que eu faço a ele são errados. Não, não é meu isso. Será que Deus não sabe o que eu É. preciso passar? Será que Deus não sabe as coisas que precisam acontecer na minha vida? E eu fico tentando lembrar ele toda hora que está errado, que está errado. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo orgulhoso. Eu estou me achando melhor do que os outros. Eu não estou aceitando a cruz que ele está me dando. Eu não estou aprendendo o que ele está querendo me ensinar. Eu estou querendo fazer do meu jeito e não do jeito dele, né? Se existe uma lei, e é o que Jesus ensina, eu preciso entender como ela funciona e não questionar que ela está errada. É a mesma coisa, né, que a gente fala assim, está lá uma placa de 80 quilômetros por hora na estrada, eu passo a 120. Quando vem a multa, eu falo, imagine, vou contestar essa multa. Por que veio uma multa? Tá errado, o radar está errado. Não devia existir o radar, não devia, quer dizer, eu tiro, né, a habilitação, é um caso que você conhece bem, eu tiro a habilitação conhecendo as leis. Eu faço um cursinho, eu respondo um questionário com tudo que está bonitinho, né? Então, quanto que eu tenho que passar num lugar que tem 80 km por hora? Eu só posso passar até 80 km por hora. E depois que eu estou na estrada, estou dirigindo, eu contesto essas leis, falo que a lei está errada. É. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Ah, Deus, isso, seja feita a vossa vontade. Tá, Deus entendeu que a vontade dele é eu aprender alguma coisa. Me manda lá uns probleminhas. Deus, está errado, o que está acontecendo aí? O senhor está É. errando, o senhor não está vendo o que está acontecendo na minha As leis vida? estão erradas, né? E assim, quando a gente tenta explicar essas coisas para certas pessoas, voltando aos mistérios ocultos aos sábios e prudentes, às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de estudo, a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento científico, ou a pessoa tem um pouquinho mais de poder aquisitivo e vai falar assim, pô, quem que é esse Oswaldo aí para me explicar como é que funciona a vida? Quem que é o Fábio aí? O que ele criou na vida para vir aqui me ensinar o que é Deus quis ensinar, o que Deus não quis ensinar, né? Então, é aí que entra que explica esse capítulo, né? Que muitas pessoas se acham melhores que as outras,
ou, ou intelectualmente, ou materialmente, e quando vem, né, coisas que eles não entenderam ainda, explicado por pessoas talvez que tenham esse conhecimento, elas não são humildes o suficiente de tentar aprender com essas pessoas, porque elas se acham melhores que as outras. Então, por exemplo, né, se fosse desse jeito, um Einstein, um Bill Gates, nunca iria receber conselho de ninguém, de nenhuma religião, porque eles materialmente foram os melhores que passaram aqui na nossa contemporaneidade, né, no nosso tempo. Então, você vê que se a pessoa... E isso estou falando a grande pessoas, né, materialmente, mas as pessoas que às vezes são um pouquinho melhores financeiramente que você, ou detêm uma casa melhor, um carro melhor, vai falar assim, quem que é o Oswaldo? Olha a vida dele. Eu não quero ter uma vida igual a dele, uma vida simples assim. Ele não tem um carro importado, ele não mora numa grande mansão, eu moro. O que ele pensa que ele é, né? Então, a soberba, o orgulho, torna as pessoas, né, não condizentes com o aprendizado de Cristo, porque muitas vezes o aprendizado vem de pessoas humildes que aprenderam antes delas, mas elas não têm a humildade de querer aprender com essas pessoas. Aqui na última parte, que é o item 10, né? Aí ele começa questionando assim: não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais na presença de quais um incrédulo, né, uma pessoa que não acredita nele, mais endurecido, se convenceria? Então ele diz assim: sem dúvida Deus poderia, né, apresentar um fato ali que fala, né, parecer um fogo na frente da pessoa, né, desfazer alguma coisa mostrando o poder que Deus tem. Ele diz assim: sem dúvida, mas que mérito teriam? E aliás, do que isto serviria? Eu por muitos Né? anos pensei assim também. Por que Deus não, sei lá, não dá um estalo aqui e faz, sei lá, faz aparecer ali no céu, né, que ele existe? Seria, parece que mais fácil você entender que Deus realmente existe do que a gente fica tentando gastando saliva aqui para explicar que Deus existe, né? Mas aí você ia falar, né, iam achar que era um efeito da natureza, cientistas iam falar que era a conjunção, que era a poeira cósmica de Marte, de Netuno, sabe? As pessoas iam dar alguma explicação, né, dizendo que aquilo não é o que parecia estar se mostrando. Na Bíblia mesmo, né? Tem as passagens bíblicas, muitas coisas no sentido figurado, outras coisas podem ter acontecido, muitas coisas podem não, porque é o homem que escreveu. Mas, por exemplo, o cientista vive tentando explicar a abertura do Mar Vermelho, vive tentando explicar a ressurreição de Lázaro, vive tentando explicar a transformação da água em vinho nos milagres de Cristo, explicar cientificamente para desaprovar as coisas que Cristo fez, né? Mas assim, para desaprovar, na verdade, para desaprovar tudo aquilo que está escrito no Evangelho. E nós espíritas sabemos que esses milagres aconteceram ou foi inventado, sei lá, de alguma forma, para chamar atenção para o que realmente importa, que é a explicação da humildade, da caridade, da perseverança, né? do Evangelho realmente. Os milagres pouco importam. Então, se acontecesse de novo, sei lá, aparecesse o Moisés e fizesse abrir o Mar Vermelho de novo, ia ter explicação científica e não iriam acreditar isso a Deus. Então, é como diz aqui nessa passagem, né? Por mais que Deus venha e se mostre presente, muitos não terão olhos para enxergá-lo. Aqui ele diz, né? Mesmo que às vezes Deus se mostrasse, eu tentasse fazer alguma coisa, a pessoa ia, como você diz assim, né? Arrumaria uma desculpa para negar e para fugir disso, né? Mas ele diz assim, né? Se eles. É uma parte final aqui do item 10, que é o último item dos mistérios ocultos, sábios e prudentes, ele diz assim: se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la.
nem seu coração para senti-la. Aí ele diz, o orgulho é o véu que tampa sua visão. Aí ele faz uma pergunta, o que adianta eu mostrar a luz a um cego? Né? Eu convencer o cego que tem luz, ele não vai conseguir entender, porque ele não enxerga isso. Então não adianta eu tentar convencer, ele já diz aqui, né? Aí vem o ensinamento, ele diz assim, é preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. Né? Então, assim, eu vou tentar mostrar a luz para o cego, ele não vai reconhecer. Como que ele entenderia a luz? Só se ele enxergasse. Então, vamos tentar primeiro curar a cegueira para que ele enxergue, e daí ele enxergando, ele vai conseguir entender a luz. Né? Então ele diz assim, é mais ou menos isso. Né? Ele diz assim, Deus corrige primeiramente o orgulho. Então tá, o ser é orgulhoso e não consegue entender Deus nesse orgulho. Ele precisa ser humilde. Então o que Deus precisa fazer? Não vai convencer ele desse orgulho. Primeiro ele precisa fazer essa pessoa ser corrigida nesse orgulho. Como? Então vamos dar uma vida difícil, vamos mostrar um monte de situações difíceis para que ele se convença que há algo maior. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Quantas encarnações isso vai acontecer? Não sei. Mas Deus vai arrumar um jeito de curar a doença, que é o orgulho. Como? Aí que vem as situações difíceis que a gente passa na vida. E quando está passando, ao invés de entender que eu preciso aprender alguma coisa, eu começo a me debater e começo a brigar com Deus. Quer dizer, Deus está me dando uma outra oportunidade de aprendizado. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas a gente sabe, pelo ensinamento dado aqui pelos Espíritos, por alguns livros, né, que a gente chama de romance, que muitas pessoas gostam de ler, ele mostra quantas encarnações a pessoa veio com uma vidinha difícil, até que, plum, né, despertou, curou a cegueira, começou a enxergar a luz. Então Deus não tem pressa, ele vai curar o que precisa curar. Então ele vai me dar uma vida complicada e difícil até o meu orgulho desaparecer. Aí daí, quando eu aprender a ser humilde, ou quando eu entender a lei de Deus, quando eu reconhecer, a vida se torna mais fácil. Aí a evolução é mais rápida. Mas a gente percebe que a gente está se debatendo no orgulho. Isso que eu falei. Estudar o evangelho é difícil, sai coisas que eu não gosto. Mas eu tenho que ser humilde, eu tenho que aceitar, né, os dois ensinamentos mais difíceis que a gente vê todas as pessoas contestarem, né? Perdão. Eu não sei perdoar. Eu ouço todo dia. Eu não sei perdoar. Eu não sei perdoar. Esse negócio de oferecer a outra face, não é legal, não. Ok? Quer dizer, a gente está sempre se debatendo com os ensinamentos de Jesus. Jesus está falando assim, olha, perdoe. Olha, seja humilde. Olha o que você está fazendo. Mas eu não quero saber. Não, ninguém vai fazer da minha vida, ninguém vai pisar em mim, ninguém vai fazer o que quer, porque eu sou o cara, porque eu sou uma gênia, não sei o que. Quer dizer, a gente está a todo tempo se debatendo com aquilo que me é ensinado. E continue na igreja pedindo milagre, 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 milagre. Mas eu não faço uma mudança na minha forma de ser. Talvez a mudança que eu preciso para a minha vida, ela vai ter que acontecer comigo. Na minha forma de encarar a vida, na minha forma de encarar as pessoas, na minha forma de encarar Deus. Porque todo mundo acredita em Deus. Eu falo isso diretamente. Todo mundo acredita em Deus. Mas tem gente que acredita no Deus que mata. Tem gente que acredita no Deus vingativo. Né? O Deus da vingança. Quer dizer, então, se você está acreditando num Deus que te permite se vingar, que te permite matar os outros e está tudo certo, você está escolhendo o Deus errado. O Deus que eu entendo, ele não permitiria isso e é contra isso. Então, eu estou entendendo o Deus errado. Apesar de todo mundo acreditar em Deus, tem gente que acredita no Deus que só vive para dinheiro. Tem gente que acredita no Deus que eu rezo para ele para fazer mal para os outros. Alguma coisa está errada. Como a gente sempre fala, né, Oswaldo? Falam que Deus fez o homem à sua semelhança,
Na verdade, o homem faz de Deus a sua semelhança, né? Então, se acontece algo com o seu inimigo, algo de ruim, você fala assim, lá, tá vendo? Você não acredita em Deus? Deus pune. As pessoas falam assim, tá vendo, né? Ou seja, né? Tá achando que Deus é como você, né? Que se vinga. Deus é como você, que se a pessoa não faz uma coisa certa, vai te castigar. E se Deus, sei lá, você se acha melhor, se acha um, como se diz hoje, está na moda falar, um cidadão de bem, e a outra pessoa é uma pessoa um pouco mais torta lá, e acontece algo de ruim com a pessoa, fala assim, ah, tá vendo? Por isso tem que ser cristão, ser temente a Deus, né? Ser crente, né? E não tem nada a ver, né? Ser cristão, ser crente está muito acima de você seguir uma doutrina religiosa, seguir alguém, seguir um pastor, ou seguir um padre, ou seguir um presidente de centro espírita. Ser cristão é você sentir aquilo dentro de você, né? Então é bem complicado. A gente tem que pensar bem nos nossos atos e nas nossas escolhas para a gente sempre tá se reformando isso. Que nem eu falei para você na live de semana passada, os meus arrependimentos estão vindo com uma frequência muito mais rápida, muito maior. Eu acho que isso é algum tipo de evolução, porque não que eu não esteja errando mais, mas eu estou reconhecendo meus erros mais rapidamente, coisas que antes demoravam 5, 10 anos para falar, nossa, quando eu fiz aquilo há 5 anos atrás, eu errei. Se fosse hoje, eu não faria daquela forma. Hoje eu já consigo pensar assim, coisas que eu fiz há um ano atrás, eu já estou me arrependendo agora. Então eu acho que vai chegar um tempo que o meu arrependimento vai ser diário, né? Então é porque a gente começa a pensar mais nos nossos atos, né? Nas consequências das nossas atitudes. E isso que sim que é importante. Não ficar julgando as outras pessoas, gastando tempo em julgar as outras pessoas, e sim gastar tempo em se autoanalisar, né? Se autoconhecer. Só pra gente, não sei que hora temos aí. Já pode partir para o encerramento aí, faltam 2 minutos. Tá, deixa eu só então, assim, só encerrar esse pedacinho que falta era assim, né? Então ele tinha falado da luz ao cego. Primeiro, Deus vai curar a nossa cegueira como um médico hábil. Deus corrige primeiro o orgulho. Então, dentro das suas leis, do seu entendimento, ele vai fazer essa pessoa aprender a ser humilde. E ele não tem pressa, né? Aí ele diz assim, Deus não abandona seus filhos perdidos. Né? Qualquer pessoa que esteja, às vezes a gente fala, né? A gente quer penas eternas para as pessoas que fazem as coisas erradas, mas Deus não, né? Ele fala assim, Deus não abandona os seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde seus olhos abrirão, como ali da cegueira, da luz, mas quer que isso aconteça por vontade própria, não forçando. Né? Ele vai colocar lá, né, as liçõezinhas, mas que a pessoa vai ter que entender por ela. Não é ele aparecendo e falando, olha, eu sou Deus, você acredita que eu sou Deus? Eu vou fazer um milagre para você, vou fazer aparecer a água se transformar em vinho, né? Só para que você tenha essa certeza que você fala assim, não, Deus não vai fazer isso. Ele quer que aconteça por vontade própria. Aí ele diz assim, então, né, isso acontecendo, vencido pelas aflições, é o que acontece com a gente, com os espíritos que estão perdidos, tinha falado aquela hora do umbral, né? Deus as permite que as pessoas fiquem no umbral e fiquem sofrendo? Sim. Não porque ele quer ver sofrer, mas porque ele percebe que com esse sofrimento, em algum momento, e é o que acontece, a gente sabe o que aconteceu com o André Luiz, está no exemplo do livro, e mais fácil de entender no filme, ele ficou lá vagando e sofrendo, vagando e sofrendo, vagando e sofrendo. Quando que apareceu ajuda? Não que não tivesse aparecido antes. Quando que ele reconheceu ajuda? Então, quando ele percebeu que estava muito, muito difícil, ele falou, Deus, me ajuda. Na hora apareceu alguém para ajudar, mas precisou do reconhecimento dele, da humildade de se entender menor do que Deus, de se entender que precisava da ajuda de Deus, né? Então ele diz assim aqui, então vencido pelas aflições, ou seja, quando eu não tiver mais, tiver muito difícil a vida mesmo, acontecendo muita coisa na minha vida, aí eu vou levar de verdade o pensamento a Deus, e quando eu fizer isso com amor, de coração, entendendo de verdade, ele vai dizer assim, né? Vencido pelas vencido pelas aflições da incredulidade,
se lançarão por si mesmos em seus braços. Quer dizer, se lançarão a Deus, falando, Deus, é só você mesmo, é só o Senhor que pode me ajudar. E daí assim, e ele dizia assim, como filhos pródigos lhe pedirão perdão. Quer dizer, o perdão não é algo assim, eu preciso pedir perdão a Deus. O perdão é quando eu entendo o que eu fiz e falo, Deus, me perdoa, eu estava errado. Esse é o perdão verdadeiro. Quando eu reconheço o meu erro e falo, não, eu estava errado mesmo, eu aprendi agora e daqui para frente. O que acontece com a vida? A vida vai maravilha para sempre. Ela fica ruim quando eu continuo debatendo, entendendo que Deus não sabe, que Deus não vale nada, que aquilo está errado, que eu sou o bom, que eu não mereço passar por problemas, eu não mereço passar por situações difíceis. Resolve minha vida. Enquanto tiver assim, vai ser difícil. É isso aí. Vamos encerrar, Zô? 8h32. Vamos. Tá. Aqui, eu falei na semana passada, né? Minha cunhada pediu oração para cirurgia, aconteceu a cirurgia, deu tudo certo. Que bom. Ela está super feliz e agradecida, agradeceu aqui no começo. Que bom. E tem mais uma pessoa, hoje eu não vi ninguém pedindo aqui, mas uma pessoa me pediu, né? 2 pessoas. Essa pessoa e o marido dela, Marilda Fátima de Souza Lobo, e seu marido Francisco Lobo Neto, ela pediu para que a gente fizesse uma oração, então a oração que a gente faz para todos, eu vou estar encaixando essas pessoas que pediram. Isso, vamos vibrar por elas. Isso, então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esse momento dessa live, pelo aprendizado, e que a gente consiga, né, tirar um aprendizado dessa live e começar a colocar no nosso dia a dia, a partir de agora, a partir desse momento, não esperando amanhã, não esperando semana que vem, para que a gente possa, né, começar a colocar em prática, começar a olhar Deus de forma diferente, começar a olhar os nossos problemas de forma diferente, entender que somos devedores, né, que precisamos de auxílio de Deus, mas que precisamos muito do nosso próprio auxílio, né, de ser mais humilde, de entender essas leis e começar a modificar as nossas vidas. Pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós participantes dessa live. As correntes médicas, correntes passistas, auxiliando a cada um participante dessa live, em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus. Pedindo que todos pensem também em seus familiares, em seus entes queridos, aquelas pessoas que necessitam, né, para que essas correntes possam visitar o recinto de cada um, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus, visitando o recinto da nossa irmãzinha aqui, Marilda, o seu marido Francisco, que eles possam, né, ser auxiliados naquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Sim, seja. As correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas segundo a necessidade de cada um. Pensando também em todos aqueles que necessitam, para que essas correntes também possam levar esse remedinho a cada um irmãozinho necessitado da face da terra. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, essas boas vibrações acontecidas nessa live, juntando essas nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, ou de todas aquelas doenças, moléstia, que aflige ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou nas ruas onde se encontre um irmão desamparado,
desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer esse pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças Que a assim Deus. seja. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Mais uma segunda-feira. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Aurélio entrou aí, pessoal que há algum tempo já não entrava aí, tá entrando, que legal. Até mais, até segunda-feira que vem às 7h30. Até mais, Oswaldo. Tchau. Que assim seja. Boa noite a todos. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Tchau. Que assim seja.